Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Terça-feira, 2 de junho, nosso segundo dia de revisão e a nossa aula será de ciências, combinado? Peguem a apostila, vão para dando uma olhadinha aí junto e nós vamos ver ciências hoje, por quê? Professor, eu não entendo para que estudar ciências. Alguém sabe? Desconfia? Tem uma noção? Então a professora vai contar. Estudamos ciências para entender a relação de tudo que acontece no nosso planeta. Quem mora nele, qual a importância de cada pessoa que mora nele, né? Entender como devemos cuidar melhor dele, o que podemos fazer no planeta, o que não podemos fazer. E entender que dentro desse planeta tem seres que têm vida, outros seres não, mas nem por isso eles deixam de ser importantes. Então vamos lá para os conteúdos da nossa apostila? Começamos a nossa apostila. Aqui, ó, vamos começar a ver aqui, tá vendo? Planeta Terra, esse é o nosso planeta Terra. Aqui está representando seres humanos, animais, as plantas, que são seres vivos. Temos também os seres que não são vivos, são os elementos naturais. A luz solar, o ar, a água, o solo. E o que será, professora, que fez os cientistas, os estudiosos separarem seres vivos e seres não vivos, né? Os seres vivos e os elementos naturais não vivos. O que será que separa os dois? O que os dois têm de diferente? Pois bem, nós, seres vivos, os seres humanos, os animais e as plantas, temos o que chamamos de ciclo da vida. Que isso, professora? Ciclo da vida? Pois bem, nós nascemos, vamos crescendo, nos desenvolvendo, depois vamos ficando mais velhos e morremos. Depois nasce. Os seres vivos, assim como as pessoas, as plantas, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E os elementos naturais não vivos não têm esse ciclo. Lembra da nossa experiência do feijãozinho que nós fizemos? Colocamos o feijãozinho no algodão e as pedrinhas. O feijãozinho cresceu e as pedrinhas? Não aconteceu nada, porque eles não têm vida. Passando para a próxima página, nós vamos ver de pertinho os 4 elementos naturais que não são seres vivos, mas são muito importantes para os seres vivos, para eles se desenvolverem, terem saúde. A luz solar, o ar, a água e o solo. Olhem aqui o tamanho do Sol. O Sol é a nossa estrela maior e ele é responsável por iluminar o planeta Terra. Tá vendo aqui o lado do Sol? O lado do planeta Terra virado para o Sol tá todo iluminado e o outro lado não. Olha que bonito o nosso Sol. Temos o ar, a água e o solo. Por que o Sol é importante na nossa vida? Não só dos nós, seres humanos, mas como também das plantas. Porque o Sol é responsável por aquecer o nosso planeta, aquecer os corpos dos seres vivos, tanto dos animais quanto dos seres humanos. Eles é fonte de vitamina D, que é muito importante para o nosso organismo. E eles também, quando aquece as plantas, fazem com que as plantas produzam seu próprio alimento. E ajuda também a soltar o oxigênio que tem na planta e purificar o nosso ar. O ar, sem o ar nós respiramos? Não, né? Tampa o nariz aí, quero ver se vocês vão conseguir respirar, se a sensação é boa. Vamos fazer esse desafio? Vamos tampar o nariz por 5 segundos. Eu ia falar 3, mas não, vamos tentar por 5 segundos. Vamos lá?
1, 2, 3 e já. E vamos ver qual a sensação de ficar sem ar. Se é boa ou se é ruim. No 3 a gente tampa o nariz. 1, 2, 3 e... Não foi boa. Por isso que nós não podemos deixar de cuidar do nosso ar. E como fazemos isso? Vocês sabem como fazer isso? Deixando o ar limpo, evitando a poluição do ar. Sem muita fumaça, sem queimadas, sem ficar soltando gases poluentes no ar, que infelizmente é o que acontece com algumas fábricas. A água. Alguém aqui já conseguiu passar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem beber água? Já pensou? E é só por isso que a água é importante? Não, para nossa higiene também. Como iríamos tomar banho, lavar as mãos, fazer comida? Não é verdade? A água é importante até para nossa diversão. Alguém aí tem coragem de nadar numa piscina toda suja? Garanto que não. Nesse momento que estamos vivendo, como a água está sendo importante, como iríamos lavar as nossas mãos com água e sabão para nos proteger? Já pensou? Por isso que nós temos que cuidar da nossa água. Esta semana nós vamos comemorar a Semana do Meio Ambiente, não é verdade? E é uma semana que trata de todos esses elementos naturais, da importância de cada um deles. Vocês sabiam também que a maior parte do nosso corpo é água e que sem ela a gente fica desidratado? E as plantas? Ficam secas, não é verdade? Se a gente não pôr lá a aguinha na planta, o que acontece com a plantinha? Ela morre. E o solo, por que ele é importante? Porque ele é quem nos dá os alimentos, as verduras, os legumes, as frutas. Por isso que a gente também não pode ficar jogando muito lixo dentro do solo, porque senão dá uma contaminação no solo e toda aquela contaminação que fica na areinha lá pertinho da planta vai passar para o alimento e vai passar para a gente. E falando nas plantas, agora nós vamos ver nesse nosso livro, grande livro de ciências, que as plantas podem se dividir em 3: as aéreas, aquáticas e terrestres. Aéreas são aquelas que não têm a raiz delas ligadas diretamente no solo. Vocês estão vendo? São as conhecidas orquídeas, elas ficam presas às outras árvores. Aquáticas são as das águas, como a Vitória régia, que aparece no folclore, e as terrestres, que têm as suas raízes direto na terra. Todas as árvores que dão fruto, os legumes, os vegetais como alface, beterraba, cenoura. Boa parte de tudo que a gente consome vem da terra. Agora nós vamos passar para outros seres importantes que a gente tem no planeta Terra, os animais. Eles recebem vários tipos de classificação. Uma delas é a maneira como eles são gerados. Ou no útero, tá vendo? O neném, o cachorrinho, o elefante, o tigre, cachorro, o gato. Todos esses animais são gerados, o golfinho, vocês sabiam? Até o golfinho são gerados no útero. E se eles não são gerados no útero, são gerados no ovo. Galinha, pato, tartaruga, lagarto. Nossa, próxima página. Eles também se dividem em terrestres, aqui os amarelinhos e os verdinhos, e os aquáticos. Mas por que está escrito aéreos aqui? A professora escreveu porque a professora sabia que vocês iam dizer que eles eram aéreos. Eles realmente
podem ser considerados aéreos porque a maior parte da vida deles é voando, mas eles são terrestres, porque as árvores onde eles fazem ninhos, o voo deles não fica sobre a terra. Então eles são terrestres. E os aquáticos, e são todos os peixes, são animais que não conseguem respirar fora da água, por isso eles são considerados aquáticos. No nosso próxima página, nós vamos ver a classificação deles pela alimentação. A professora não escreveu para ver se vocês lembram dessa vez. O que é isso? Carne, vegetais e aqui carnes e vegetais. Alguém lembra? Lembraram? Os animais que comem carne, como o leão, o tigre, o jacaré, são os... Quem? Carnívoros, não é verdade? Carnívoros. E os animais, como a girafa, o panda, o coelho, cavalo, a vaca, que só comem vegetais. Como eles são chamados? Herbívoros. E esses aqui, como o lobo-guará, a galinha, o porco, o avestruz. Alguém já ouviu uma frase aí assim? Menino, você tem estômago de avestruz, nunca vi. Antigamente se ouvia muito isso, não sei se vocês já ouviram, mas são pessoas que comem de tudo, tanto as carnes quanto os vegetais. Eles são chamados de onívoros. Lembraram? Muito fácil estudar ciências, muito bom, muito gostoso, não é verdade? E lá no finalzinho da nossa apostila, terminando a nossa aula, nós estudamos o quê? As partes das plantas, as partes das árvores, não é verdade? Vocês lembram quais eram as partes? Então vamos lá lembrar. Quais eram as partes, o que cada uma tem de importante, não é verdade? Vocês lembram que um dia nós fomos lá no parquinho de areia da nossa escola olhar as árvores bem de pertinho, né? Nós fomos, depois nós conversamos na sala também. O que é que nós descobrimos? Que as partes, vamos começar lá embaixo. Quem é uma parte que estava meio escondida lá na terra, aparecendo um pouco, outra parte escondida? Como que chama? Fica lá embaixo da terra. E ela é responsável por tirar os nutrientes da terra, a umidade da terra, para que as árvores ou até mesmo as plantas menores tenham seus alimentos, tenham força e continuem crescendo. É a raiz. As raízes, né? Depois, mais aqui para cima, que geralmente é muito grande nas árvores, nós vamos ter o tronco. Ou então a gente chama de caule. Por que será que o tronco e o caule também é importante? Porque ele é quem vai levar todos os nutrientes, sabe os nutrientes que as raízes pegaram, aquela umidade?
Ele que é responsável por transportar, por levar lá para cima, lá nas folhas, lá para os frutos, toda essa umidade, todos esses nutrientes. A raiz pega na terra e o tronco, ó, vai levando lá para cima. E aqui em cima? Quem é que faz parte aqui? Quem são essas? As folhas. Não é verdade? Por que que as folhas são tão importantes para a gente? Alguém lembra? As folhas, quando elas recebem o sol, lembra no comecinho da aula que a professora falou? Ela faz com que produza o oxigênio e ajude com que todos os nutrientes que a raiz colheu lá na terra e o caule levou até aqui em cima se torne fonte de alimento. Alimento para quem? Para todas as folhas, para as flores, não é verdade? Tem árvores que são cheias de flores e também para os frutos. Não é verdade? Como que eles vão ficar fortes, sadios? Como que eles vão crescer ou se amadurecerem se não tiver alimento, se não tiver umidade? Por isso é importante, cada um tem sua razão. Mas as flores, para que servem as flores, professora? As flores são muito importantes, porque dentro delas existem pequenas sementinhas, pequenos pólens, que fazem com que novas árvores surjam. Ela é o meio das árvores se multiplicarem, se renovarem. E aqui nós temos os frutos. Então temos as flores. E os frutos, tá vendo aqui? Uma maçãzinha. Dentro da maçã tem alguma coisa que será que é? Que tá pretinho, desenhado pretinho aqui. Vocês sabem quem são elas? São as sementes. E qual a função do fruto? Proteger a semente. Porque é dessa semente que vão nascer novas plantas também. Combinado? Entendido toda a nossa revisão de ciências? As raízes são importantes, pois elas vão tirar da terra todos os nutrientes. Espera aí, vamos por aqui, ó. Captar os nutrientes. Captar quer dizer pegar. O tronco, o caule, vai levar, vai transportar os nutrientes. As folhas, são responsáveis pela alimentação e respiração. E as nossas amigas sementes? São responsáveis por começar tudo de novo.
O fruto. O que o fruto é responsável? A maçãzinha, ela é responsável por quê? Vocês lembram? Por proteger as sementes. Uma brincadeira facinho da gente fazer e não esquecer para que servem os frutos é assim. Imaginem que a mão de vocês é um fruto, põe alguma coisa dentro da mão e fecha. Pede para alguém tentar pegar o que está lá dentro ou tentar bater, fazer alguma coisa. A pessoa vai conseguir? Não vai. Porque a sementinha, que é o objeto que está lá dentro, está protegida pelo fruto, que é a nossa mão. Olha, a nossa mão, faz de conta que a nossa mão é o fruto e lá dentro está a semente. Entenderam? Guardaram? Bem facinho, não é mesmo? Agora, vou pedir para vocês ir pegar a nossa folhinha de atividade. Levanta da cadeira, dá uma esticadinha no corpo, pede para a mamãe a folhinha, procura lá, pega lá. Separem lápis de cor, que nós vamos precisar do lápis de cor para fazer essas atividades, enquanto a professora vai apagar aqui para a gente fazer. Combinado? Peguem lá as folhinas. Procurem lápis de cor ou a canetinha, que nós já vamos fazer a nosso exercício. Pegaram? Podemos começar? Então vamos lá. Exercício número 1. Vamos começar observando bem a imagem que tem aí. Observem bem. O que temos nessa imagem? O que vocês acharam aí? Árvores, um rio, umas crianças brincando, vários animais. O sol, não é verdade? Todos os seres que fazem parte do nosso planeta, os seres vivos e os elementos naturais não vivos. Na nossa primeira perguntinha, tá aí. Quais são os 4 elementos naturais não vivos que aparecem na imagem? Respondam aí. Descobriram? Vamos para número 2. E quem são os seres vivos? Fácil, fácil essa, hein? Quem será que são os seres vivos da nossa imagem? Vamos lá responder junto com a professora agora para ver se vocês acertaram? Número 1. Quais são os 4 elementos naturais não vivos que aparecem na imagem? Lá no cantinho, lá em cima. A luz solar, esse céu todo aí é o nosso ar, mais lá embaixo, pertinho do menino lá, azul aí, a água. E por último, onde as crianças estão andando e as árvores estão plantadas,
o solo. Não é verdade? Questão 2. Quem são os seres vivos que aparecem? As pessoas, quem mais? Os animais, né? Que temos vários. Se alguém tiver colocado o nome de todos os animais, também não tem problema, tá certinho, tá? E as plantas, né? Que temos as flores, temos as árvores, temos lá atrás a bananeira. Então, a professora vai pôr plantas, tá? Mas se você tiver escrito o nome delas também separado, muito bem, parabéns. Agora, tem aí a atividade de número 3. Lembra que nós estudamos o nosso ciclo da vida? Não é verdade? Lá aqui, ó, nosso primeiro ciclo da vida. Aí na imagem de vocês, aqui na nossa imagem, nós temos um homem já grande, uma criança, um velho, um bebê e um menino. Não é verdade? E temos também a imagem do ciclo da vida das plantas, do feijãozinho. Então, tem ele aqui só com caule, com folhas já, ele embaixo da terra, ele grande, com o caule, com as folhas, com uma flor aqui já, gerando um novo fruto, e aqui ele querendo sair embaixo da terra. Aí vocês vão numerar a ordem correta. A professora vai marcar lá na lousa os quadradinhos. Na primeira imagem nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos embaixo. Vou fazer ali na lousa 5 quadradinhos e depois vou numerar a ordem certa. E depois vou fazer 4 quadradinhos para as plantas. Enquanto isso, vocês vão fazendo aí os exercícios dos nossos ciclos da vida. Combinado? Do homem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo tem da planta, né? Do nosso feijãozinho. O nosso feijãozinho tem 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. O ciclo da vida humana começa quando a gente é um bebê. Então, vou pôr número 1 aqui, onde tem um bebê. Certo? O meu número 2 eu vou pôr aqui, onde está a criança pequena. O meu número 3 eu vou pôr aqui na ponta, onde ele já está uma criança maior. Um jovem, né? O meu número 4 eu vou pôr aqui, onde ele já está adulto. E o número 5 vai ficar no meio, onde ele já está velho. Certo? E embaixo, vamos ver das plantas.
O meu número 1 vai ficar aqui, onde ele está um brotinho dentro da terra. Lá dentro, brotinho, a sementinha lá dentro. O meu número 2 vai lá na pontinha. Quando ele está começando a sair, tá vendo lá? A pontinha dele está começando a sair. O meu número 3 eu vou pôr aqui. Por quê? Porque ele já saiu, não é verdade? Aí ele já conseguiu sair, ó, já se levantou e já deu até suas folhas. Então, eu já tenho o caule para fora e também as folhas. Número 3. Caule e folhas. E por último, o número 4, eu vou colocar aqui, porque ele já está todo formado, com o caule, com folhas e com a flor, não é verdade? Agora, nós vamos para o exercício número 4. O exercício número 4 é sobre os animais, né? Temos aí um leão e um tucano. Agora, nós vamos precisar do nosso lápis de cor. Peguem o lápis de cor aí. Por isso que a professora pediu pra gente pegar o lápis de cor. Porque nós vamos ter que pintar agora. Pegaram o lápis de cor? Então, vamos lá. Número 4. Pinte as respostas certas de acordo com as características de cada animal, onde ele foi gerado, do que se alimenta e onde vive. Combinado? Temos um leão. Aí, no leão, nós vamos ver se ele é um animal terrestre, aquático ou aéreo. Aonde o leão vive? Né? Ele é um animal que vive na terra. Ele tem asas para voar? Então, ele também não pode ser considerado aéreo. Ele é considerado só... que será, hein? Ele vive na água? Então, ele não pode ser considerado aquático, né? Aonde será que os pezinhos do leão ficam? Então, ele é um animal... Vamos lá, para a segunda coluna de quadradinhos. Ele é um animal herbívoro. Será que o leão gosta de comer vegetais? O que vocês acham? Eu acho que, não sei. Ele é um animal carnívoro que se alimenta de carne, né? De outros animais que vivem lá na savana. Ou ele é um animal onívoro, que come vegetais mais carnes. O que vocês acham? Pintem aí, vão pintando. E o leão, ele é gerado no ovo ou no útero? Vocês acham que o leão, mesmo sendo filhotinho, cabe dentro de um ovinho? Pensem aí. Embaixo temos um tucano. Ele é um animal terrestre, aquático ou aéreo? Ele tem asas e vive na terra. Então, ele é um animal. Ele só não é. Aonde que ele não consegue viver? Aonde que ele não consegue respirar? Quanto à sua alimentação, será que o tucano consegue comer carne, se alimentar de outros animais?
Será? Será que ele é carnívoro? Ou será que ele é onívoro? Além de comer a carne, ele vai comer as sementinhas, os vegetais que tem nas árvores. Ou ele é um animal herbívoro? O herbívoro se alimenta só de vegetais, vocês lembram? E aí no cantinho, será que ele é gerado no ovo, como todas as aves, ou ele é gerado no útero? Estão pintando? Enquanto vocês pintam aí, a professora vai preparar o quadro aqui para a gente corrigir. Combinado? Vão preparando aí, vão pintando aí. 4. Leão e o tucano. Vamos às nossas respostas? Já pintaram? Confiram aí. Já conferiram? Vamos lá? Então tá bom. O leão, ele vive aonde? Na terra, né? Ele anda sobre a terra, ele não consegue voar nem nadar. Então, ele é um animal terrestre. Acertou quem pintou aí, ó, na primeira coluninha, o primeiro nominho lá em cima. Ele é um animal que come carne. Se alimenta de outros animais, ele é um grande predador, não é verdade? Ele não caça os outros animais, ele não é um animal temido por ser um grande caçador, um dos maiores caçadores, então ele é carnívoro. E por último, ele é gerado no útero, não é verdade? Não tem como um leão ser gerado no ovo, não é mesmo? Meio difícil. E agora o tucano. Ah, o tucano já sei. Vocês vão dizer que ele é um animal aéreo. Mas, na verdade, nós vamos primeiro marcar que o tucano é um animal terrestre. Porque consideramos animais terrestres todos aqueles que vivem e respiram fora da água, não é verdade? Eles não é considerado aquáticos, os aquáticos são os animais que respiram só dentro da água. Então, ele é terrestre, mas se você marcou aéreo, né, como nós vimos lá, ele é um terrestre aéreo, como todas as aves, passam boa parte da vida no ar, voando. Ele é herbívoro, porque ele não se alimenta de carne de outros animais e ele é gerado no ovo, né? Como as aves. Acertaram? Que legal! Estão craques para fazer a prova, então. E agora o nosso quinto e último exercício. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as plantas. Ligue cada planta à sua classificação. Primeiro, nós temos aí uma bromélia. Primeiro nós temos a bromélia. Depois nós temos a orquídea d'água e uma palmeira. Vocês lembram como que as plantas se classificam em aquáticas, terrestres e aéreas? As aéreas são quem tem as suas raízes, as suas bases em outras árvores, não saem lá do chão da terra, não é verdade? Elas ficam suspensas em outras árvores, em alguns muros, às vezes. As aquáticas são as que vivem na água e as terrestres é que tem as suas raízes, os seus pezinhos
fincados no chão, na terra. Então, enquanto vocês vão ligando aí, a professora vai arrumar ali para dar a resposta certinho. Combinado? Terminaram? Conseguiram? Então vamos lá. As aquáticas. Quem são as aquáticas? Que é a primeira opção que aparece lá escrito. Desse lado aqui. São as orquídeas d'água. A orquídea d'água é uma planta aquática. A bromélia é uma planta terrestre. Não, desculpa, professora, é uma planta aérea. E a palmeira, que é plantadinha lá no chão, é terrestre. Combinado? A bromélia é aérea, porque geralmente ela vive grudadinha no tronco de outras árvores. As orquídeas d'água são aquáticas, assim como as vitórias régias, e as palmeiras são terrestres, assim como as outras árvores frutíferas. Bom, terminamos por aqui nossa revisão de ciências. Fiquem com Deus. Lembrando que estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente, então não vamos jogar lixo em qualquer lugar. Se possível, vamos separar o nosso lixo para a gente reciclar e reutilizar o que for possível, né? Não vamos jogar óleo no cano da pia, porque vai direto para nossas águas, né? Podem ir para os rios, para os oceanos e impedem, vai criando uma camada em cima dos oceanos e dos rios que não deixam a luz do sol entrar dentro da água e vão tirando o oxigênio dos peixes. Combinado? Nossa aula de português nós terminamos brincando e nossa aula de ciência nós vamos terminar aí com a missão de pensar o que podemos fazer para cuidar do nosso planeta. Tchau, tchau, fiquem com Deus.